tarde, irmãos. Graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar, esse privilégio de estar aqui com os irmãos, compartilhando a sua palavra, num tema tão importante que é o tema do avivamento, ou da busca do verdadeiro avivamento do Espírito Santo para as nossas igrejas. Agradeço o pastor Arival, que nos dá a oportunidade, a igreja de Pinheiros, e como o pastor Arival disse, nós estamos sonhando com a realização desse evento pelo menos uma vez por ano, né? Eu já disse para o doutor Iu, ou você vem uma vez por ano, ou você manda um melhor do que você, né? Nós queremos ter esse encontro de avivamento de líderes todo ano, pelo menos uma vez por ano. Amém, pastor Ival? Porque a verdade é que nós, líderes, precisamos primeiro de avivamento, né? Também nós precisamos de avivamento. Por isso nós estamos sonhando em continuar realizando esse evento. Doutor Yu, não tive oportunidade de falar muito dele. À medida que eu for interpretando, eu vou gastar um tempinho dele aí, para falar do nosso relacionamento com ele, das coisas na vida dele que me impactaram muito. E hoje o meu objetivo é falar com vocês sobre as 3 marcas de uma igreja verdadeira, as 3 marcas de uma igreja cristã verdadeira, que eu tenho certeza caracterizam uma igreja que está experimentando o genuíno avivamento do Espírito Santo. E para lhes trazer essa mensagem, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, que é o livro do avivamento do Espírito Santo na Bíblia, né? Livro de Atos, capítulo 4, do verso de número 5 ao verso de número 31. Atos 4, do 5 ao 31. Eu vou ler a palavra de Deus aos irmãos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, pedimos agora que por tua infinita misericórdia, tu venhas, Senhor, falar ao nosso coração. Estamos todos, ó Pai, sedentos de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra novamente. Estamos aqui porque nós estamos sedentos por um avivamento verdadeiro do Espírito Santo a começar da vida de cada um de nós, através da tua palavra, da operação poderosa do Espírito Santo dentro dela em nosso coração. Por isso, ó Pai, vem tocar a nossa mente, tocar a nossa alma, pelo teu poder, ó Deus, usando a tua palavra. Permite, ó Pai, que através da voz humana, ouçamos a tua voz, e haja, ó Deus, quebrantamento, haja, ó Deus, entendimento, haja, ó Deus, desafio, haja, ó Deus, um renovar da nossa consagração ao Senhor. Fala, ó Deus, fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu lhes anunciei no início, nós vamos compartilhar sobre as 3 marcas de uma igreja verdadeira. Todos nós que já estudamos em seminário, que já fizemos teologia, lembramos que as 3 marcas de uma igreja verdadeira, como foram ensinadas pelos reformadores, compõem a fiel pregação e o fiel ensino da palavra de Deus, a fiel administração dos sacramentos e a fiel administração da disciplina na igreja. De fato, não há como nós servirmos a Deus se nós não formos fiéis à sua palavra, se nós não pregarmos fielmente a sua palavra, se nós não ensinarmos fielmente a palavra de Deus dentro da igreja, de maneira que tudo na igreja se faça, e toda a vida dos nossos irmãos, das nossas ovelhas na igreja, seja pautada na palavra de Deus. É por isso que nós sempre repetimos, a palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus não é moderna, mas a palavra de Deus é eterna, amém. Segundo, uma igreja verdadeira, segundo os reformadores, e vale muito lembrar, ela é uma igreja fiel na administração dos sacramentos, ou seja, na administração dos 2 sacramentos que a igreja cristã tem, a administração da Santa Ceia e do batismo. E todos nós sabemos quão importante, nós na igreja presbiteriana mensalmente celebramos com alegria, preparamos, avisamos, sempre desafiamos a igreja uma semana antes, para que se consagre, ajuste a sua vida com Deus, se prepare espiritualmente para participar do culto de Santa Ceia, que nós fazemos uma vez por mês. E o cuidado que nós presbiterianos temos com isso é muito grande, no sentido de cuidar para que realmente aqueles que podem participar dignamente, participem, como a Bíblia assim descreve em 1 Coríntios 11. Daí porque somente aqueles que cresceram, que fizeram a sua pública profissão de fé e que têm discernimento da Santa Ceia é que participam. Nós também temos muito zelo com a questão do batismo.
Eu não sei como as outras denominações aqui tratam bem isso na prática, mas na igreja presbiteriana nós somos zelosos em preparar as pessoas para o batismo. E nós cuidamos para que elas façam um curso que poderia ser chamado curso de membresia, curso de novos membros, muitos chamam de classe de catecúmenos, mas há um cuidado importantíssimo na nossa igreja presbiteriana de preparar a pessoa para que ela seja batizada de forma realmente preparada e assim permaneça firme na igreja, servindo a Deus. Para que ela seja batizada de maneira correta, compreendendo o batismo, compreendendo o compromisso que ela vai estar estabelecendo com Deus e com a sua igreja. E nós também temos muito cuidado com a fiel administração da disciplina, e temos de continuar tendo, para sermos uma igreja verdadeira, porque a disciplina visa a manutenção da pureza da igreja. E nós não podemos, quando surge um pecado que cai no domínio público da igreja, deixar de exercer a disciplina, com pena de você, como igreja, proclamar publicamente que o pecado está liberado e todos podem viver e fazer o que quiserem. Por isso a disciplina é importante, e a igreja presbiteriana cuida muito bem disso, e sempre deixou muito claro para os seus membros aquilo que ela permite, o que ela não permite, daí por diante. E isso é importante, isso é sim característica de uma igreja verdadeira, que nós precisamos manter. Lembrando sempre, claro, que a disciplina não tem simplesmente um objetivo de punir, de fazer sofrer, ou coisas assim, mas a disciplina visa, acima de tudo, a correção, visa corrigir a vida da pessoa, de maneira que ela volte à vida com Deus, a vida reta, a vida sobre a palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, no Brasil, nós estamos vivendo num ambiente de igrejas absolutamente longe, muito, infinitamente longe desses princípios, especialmente no que diz respeito à fiel pregação e ensino da palavra de Deus. Vivemos um momento atual no evangelicalismo, se assim posso me expressar, brasileiro do nosso país, onde muitas igrejas escandalizam e entristecem o povo. Escândalos de igrejas pseudo-evangélicas, ou pelo menos ditas evangélicas, estão sempre aí explodindo, não é? Na mídia, na televisão, nos jornais e em outros meios de comunicação. Corrupção, lavagem de dinheiro, calote, não pagamento de suas contas, muito disso tem acontecido no nosso país, envolvendo igrejas que se dizem evangélicas. A teologia da prosperidade, que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus em Cristo, é o carro-chefe dessas igrejas. E para juntar pessoas, e reunir muitas pessoas, e crescer, e se multiplicar, elas estão a pregar as bênçãos materiais do agora, e estão a menosprezar as bênçãos espirituais do futuro, porque isso é o resumo da teologia da prosperidade, da visão que eles têm. E hoje, esse é o ambiente brasileiro em que vivemos. O evangelho de Cristo parece que se resume somente em carros novos, em empresas novas, em muito dinheiro na conta bancária, em riqueza e mais riqueza material, e pronto, acabou. Esse é o evangelho de Cristo. Parece que tudo se resume nisso. Tal a influência, a força dessa maldita teologia da prosperidade em nossos dias, no nosso país. Assim, irmãos, é o ambiente em que vivemos hoje, em meio às igrejas evangélicas. Mas, ao contrário de tudo isso, irmãos, fazendo uso do texto sagrado, eu quero hoje lhes falar de 3 características de uma igreja verdadeira, indo um pouco além daquelas 3 características de uma igreja verdadeira, que foram ensinadas a nós pelos reformadores, lembrando as experiências e coisas tremendas, maravilhosas, que Deus me fez ver e experimentar na Coreia do Sul, durante os 7 anos que lá vivi, fiz seminário, estudei, e me casei, modéstia à parte, com a mulher mais bonita da Coreia, está bem aqui ao lado. Realmente, irmãos, foi muito interessante. Eu fui para o seminário de Campinas, estou aqui com a alegria, o prazer de ter aqui um colega de classe, reverendo Ademir, está aqui à minha direita, satisfação, não é? Tempo que nos dá saudade, pastor Ademir, tempo bom que a gente estava junto em Campinas, e
Na época, até hoje é assim, em seminários presbiterianos, nós vamos para o seminário logo depois do colégio, e eu terminei o colegial em Ribeirão Preto, e junto com muitos outros, nós fomos juntos para Campinas, em 1982, certo, pastor? E formamos a maior turma de seminaristas da história da IPB, nunca mais vai ter outra tão grande ou maior que essa, eram 86, né? Nossa turma tinha 86 alunos, e lá estava eu com 18 anos e meio, e o meu pastor em Ribeirão Preto era o reverendo Wilson de Souza Lopes, né? Um Arival daquela época, né, pastor Arival? Plantador de igreja, visionário, abriu muitas congregações em Ribeirão Preto, a igreja central de Ribeirão Preto foi para 2.000 membros, e Deus fazia coisas tremendas em Ribeirão Preto, daí porque nós éramos mais de 10 seminaristas só da igreja de Ribeirão Preto, e eu me lembro que eu ficava no seminário pensando, meu Deus, como é que eu vou sair daqui com 21 anos, 18, 19, 20, 21, 4 anos depois me formar aqui no seminário, já ser ordenado pastor e ser pastor presbiteriano, me colocar no lugar onde está o reverendo Wilson, era uma coisa para mim absolutamente impossível, porque o meu padrão que eu sempre via era o reverendo Wilson. Eu havia entrado na igreja presbiteriana através da central de Ribeirão Preto, praticamente cheguei na igreja junto com o pastor Wilson, e eu sempre falava comigo mesmo, eu não vou ser pastor logo depois que eu me formar, eu vou estudar mais, eu vou esperar mais tempo, eu vou me casar, e aí, logo que entrei no seminário, eu comecei a mandar cartas. Olha que interessante, quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida. Quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, Ele abre as portas. Quando Ele não tem, Ele fecha as portas. E eu mandei cartas, eu me lembro até hoje, para seminários presbiterianos nos Estados Unidos. Mandei carta, pastor Ival, para seminários presbiterianos na Inglaterra e na Holanda, que era um país que a gente conhecia, não é? Países de origem reformada. E nem resposta eu tive, nem resposta. Dizia para eles que era filho de missionário, meu pai também se formou em Campinas, foi missionário da IPB, e que por isso eu precisava de bolsa de estudos para estudar, mas que eu queria depois do seminário no Brasil, continuar estudando lá. Nem resposta eu tive. E aí, colegas coreanos que estavam comigo dentro do seminário, nós tínhamos 4 colegas na turma, né, Ademir? E propósito de Deus é coisa tremenda. Eu entrei no seminário de Campinas e fui morar no dormitório junto com o Sungapili, um dos coreanos da nossa turma. Olha só, fui morar no quarto do seminário, sem eu querer, sem eu pedir, sem eu planejar, posto pela direção do seminário, junto com um aluno coreano. Olhem só como Deus dirige a vida da gente. Aí esses colegas coreanos, principalmente o Sungapili, começou a falar para mim, escuta, por que você não manda uma carta para a Coreia? Aí eu escutava aquilo, pensava comigo, esse cara está louco, né? Mandar carta para a Coreia, eu estudar na Coreia, o cara está louco, né? Achava que eles estavam loucos. Coreia do Sul, do outro lado do mundo. Aí eles foram falando tanto, e a gente tinha mania de às vezes sair, tomar um Guaraná junto lá, perto do seminário, e a gente ia tomar o Guaraná, e eles ficavam, Breno, manda carta para a Coreia. Lá tem, você não quer fazer mestrado, continuar estudando, lá o seminário tem mestrado, doutorado, os professores todos fizeram doutorado nos Estados Unidos, seminário muito grande, eles vão te dar bolsa, você vai estudar o quanto você quiser. E aí, a princípio eu achei uma coisa muito absurda, né? Muito Coreia do Sul, e eles foram falando tanto que eu criei coragem e mandei uma carta para o seminário. Para minha surpresa, o seminário mais longínquo, né, o que estava na Coreia do Sul, mandou resposta, e a resposta deles foi positiva. Quando eu recebi a primeira resposta de um seminário do exterior, eu fiquei todo feliz, porque foi a primeira, e foi positiva. Eles disseram que ficaram muito felizes, de saber do meu interesse, de estudar lá, de estudar mais, fazer um mestrado, e aí foram pedindo documentos, apresentação de professores, de pastores, e eu fui mandando documento, traduzia para o inglês, mandava para eles, e quando eu terminei o 2º ano, eles mandaram uma última carta com um parágrafo bem curto, dizendo, a congregação de professores do seminário se reuniu e decidiu dar a você bolsa de estudos integral. Pode vir a partir de janeiro do ano que vem, isso era 1983,
final de 1983. Pode chegar aqui em janeiro do ano que vem, que você vai ter quarto para morar no seminário, vai ter comida e todo o curso gratuitamente. Vocês imaginam a alegria que eu fiquei, né? Um ano e meio mandando carta, documento. Falei para minha família, meu pai, meus irmãos ficaram super felizes, e a minha mãe e a minha irmã, não é, como mulheres que são, já desabaram a chorar, né? O que vai ser dele lá nesse fim de mundo, né? O que vai ser? E a minha mãe já desabou a chorar junto com a minha irmã, que é a minha irmã mais velha, a Miriam, nossa irmã mais velha. Ela cuidou muito de mim quando era criança, e penteava meu cabelo, não é? E me vestia as roupas, tal, quando eu era criança, e ela chorava junto com a minha mãe: não vai, o que vai ser de você, lá nesse fim de mundo, lá do outro lado do mundo, não vá. E eu sei que depois de um bom tempo, na última semana, quando eu estava para pegar o avião para a Coreia, eu visitei a casa da minha mãe, e a minha mãe disse para mim uma coisa que me marca até hoje. Ela falou: filho, pode ir para a Coreia, isso é a vontade de Deus. Palavras da minha mãe. Tudo deu certo para que você pudesse ir. Seu pai está de acordo, seus irmãos, vai, isso é a vontade de Deus. E lá fui eu, para completar 20 anos, em janeiro de 1984, parar na Coreia do Sul. Abandonei o Ademir e os nossos colegas lá de Campinas, e lá fui eu para a Coreia do Sul. Fiquei lá até o final de 90 e voltei para o Brasil em janeiro de 1991. E até hoje, irmãos, eu penso no plano de Deus, propósito de Deus. No 5º ano me casei com a Esther, nosso filho nasceu, daí 2 anos, voltamos para o Brasil, e eu fico pensando, quando Deus tem um plano, um propósito, Ele abre as portas. Quando Ele não tem, Ele fecha as portas. Seminários dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, nem me mandaram resposta. O seminário da Coreia mandou resposta de pronto, e mandou resposta positiva. E hoje eu posso dizer para vocês, sem a menor sombra de dúvida, eu não sei imaginar nem 1% de mim, do que eu seria, se não incluir os 7 anos que eu vivi na Coreia. Não sei. Outra coisa muito especial que Deus fez, e por isso eu devo muito ao Senhor, que Deus tenha misericórdia de mim, e possa me usar para a glória dEle, como Ele planejou, foi me fazer chegar lá na década de 1980, porque na década de 80, a Coreia ainda vivia aquele avivamento tremendo, glorioso, inexplicavelmente grande, que aconteceu na história da Coreia. Vou falar algumas coisas para vocês, que aconteciam na Coreia naquela época, que caracterizavam o avivamento da Coreia. Igrejas presbiterianas eram plantadas no país todo, numa média de 4 igrejas por dia. Lá o Arival ia ficar longe, ia perder longe, né? Nem ia ser conhecido lá, ninguém nem ia saber que ele existe, porque eram 4 igrejas por dia, que a igreja presbiteriana plantava e organizava. A estratégia deles, pastor Arival, era pegar um bairro, uma cidade, e abrir logo 5 igrejas, uma no centro, uma no norte, outra no sul, outra leste e oeste, para já cercar e evangelizar a cidade inteira. E assim a Coreia toda foi conquistada pelo Evangelho. Interessante é que também crescia muito na época a igreja da Assembleia de Deus do pastor Po Yong-cho, que virou agora David Yong-cho, né? Temos até aqui irmãos da Assembleia de Deus, que era uma igreja tremendamente grande, né? Absurdamente grande, uma igreja que tinha uma média de 200 mil pessoas frequentando por domingo a igreja, tinha lá seus 500 mil membros na época. E eu me lembro que eu fiz uma comparação, né? A igreja presbiteriana no Brasil, se for muito grande, ela vai ser o dízimo da Assembleia de Deus, se for grande. Na Coreia, a coisa é exatamente o contrário. A igreja Assembleia de Deus, que é a igreja do pastor Po Yong-cho, se for grande, ela vai conseguir ser o dízimo da igreja presbiteriana. É impressionante, mas essa é a verdade. Não porque a igreja do pastor Po Yong-cho, do Evangelho Pleno, não seja grande, como igreja local é a maior igreja do mundo. 700 mil membros, 1 milhão de membros, é a maior igreja do mundo.
A questão é que ele não multiplicou, ele não plantou igrejas, tudo ficou concentrado numa igreja só. Então foi uma estratégia diferente. A igreja presbiteriana não, ela usou a estratégia de plantar igrejas, de abrir congregações nas cidades e no país todo. Então com isso a igreja presbiteriana foi para 12 milhões de membros. Então vocês notem, enquanto o Pyeonggi-cho, que tinha a maior igreja do mundo e ainda tem, indo para 1 milhão de membros, a presbiteriana já estava com 12 milhões de membros. A presbiteriana lá são dezenas de milhares de igrejas. Seul tem dezenas de igrejas com mais de 1.000 membros, com dezenas de milhares de membros. Por isso, como eu sempre digo, né, na Coreia, a Assembleia de Deus é o dízimo da presbiteriana. No Brasil, nós presbiterianos somos o dízimo da Assembleia de Deus. Outra coisa interessante, nessa questão de coisas que aconteciam lá naquela época, havia não só cultos dominicais muito lotados, mas também a oração da madrugada. E na Coreia, como o país é pequeno, é difícil conseguir terreno para comprar, para ampliar a igreja. O crescimento muito grande que a igreja teve, não tinha como receber as pessoas. Graças a Deus que isso está acontecendo aqui em Pinheiros, né? E a igreja coreana foi multiplicando os cultos. Isso que aconteceu aqui em Pinheiros, do pastor Ival abriu o culto de manhã, não é? Das 8 e das 11 horas, era o que estava acontecendo lá nessa época. Como muitas pessoas vinham para a igreja, e eles não tinham condição de comprar mais terreno e construir, era muito difícil, muito caro, eles foram multiplicando os cultos. E aí ficou comum uma igreja ter 4 cultos, 5 cultos no domingo, para receber toda aquela multidão de gente que se convertia e que vinha para a igreja. E o interessante, principalmente para nós presbiterianos, que eu gosto sempre de falar, é que a reunião de oração da madrugada, todo dia, 5 horas da madrugada, era uma coisa fortissimamente frequentada. As igrejas ficavam lotadas toda madrugada. E a oração da madrugada em igreja presbiteriana da Coreia era totalmente pentecostal. Eu falo como bom presbiteriano brasileiro, né? Porque o sistema é igual em todas. Oriental é fogo, né? Aquele sistema tudo igual, ninguém muda, ninguém mexe, igualzinho. Você vai para a reunião de oração da madrugada às 5 horas, 20 minutos de culto rápido, e depois o povo fica lá num clamor, socando os bancos da igreja, até às 6 horas, até às 7 horas, até às 8 horas, e assim vai, e é um clamor tão grande, que eu ficava pensando assim, não é possível, isso aqui não é presbiteriano, isso aqui não pode ser igreja presbiteriana, mas nem aqui, nem na China, nem na Coreia, nem em lugar nenhum. Não é possível, presbiteriano gritar desse jeito, presbiteriano socar o banco da igreja desse jeito. E aí eu chegava no domingo, estava aquele culto quietinho, tradicional, aí eu olhava assim e falava, parece presbiteriano, né? Aí eu lembrava da oração da madrugada, pastor Ival, falava, não, mas isso aqui não é presbiteriano, de jeito nenhum, igreja é pentecostal. Aí eu olhava para o culto de domingo, falava, não, é presbiteriano. E aí depois de um certo tempo, eu vinha entender, uma coisa muito importante, que os coreanos fazem, que a gente precisa aprender a fazer, eles separam reunião de oração de culto dominical, é separado, é outra coisa. Pastor Ival, eles separam completamente. Culto de domingo para eles é presbiteriano. Sabe o que eu quero dizer, né? Tradicional, igual você aqui em Pinheiros, quietinho, né? Não pode bater pau, não pode nada, né? Quando chega na reunião de oração da madrugada durante a semana, as igrejas presbiterianas da Coreia vira tudo Assembleia de Deus. Tudo. Porque aí pode bater palma, pode louvar com palma, e o culto acaba rápido, e quando o culto acaba é clamor, é gente gritando, socando os bancos e clamando, gritando, socando os bancos e clamando, chorando. Isso aí, para nós presbiterianos do Brasil, é pentecostal total. Isso é pentecostalismo, né? E aí, depois de um tempo, eu vi como eles sabem separar tão bem. Reunião de oração, onde é para clamar mesmo, chorar diante de Deus, né? De culto regular da igreja nos domingos. E com as duas reuniões muito bem frequentadas, né? Outra coisa
interessante é que realmente eles desenvolviam vida de oração, sempre com os pastores como modelo. Eu me lembro até hoje, pastor titular tinha que orar 3 horas por dia, pastor auxiliar 2 horas, e quem fosse membro da igreja, líder da igreja, no mínimo 1 hora por dia. Pastor Poyong Guichô fazia isso na Assembleia de Deus, e eu vi muito pastor presbiteriano fazendo isso lá, porque você tem que ser exemplo, né? O pastor tem que ser exemplo. Então, as reuniões de oração da madrugada, estava lá o pastor da igreja titular, de terno e gravata, já chegava meia hora, 1 hora antes, dava a hora que o relógio dava a hora de começar, 5 horas da manhã, se punha de pé no púlpito, né, e dirigia o culto direitinho, 20 minutos, e depois começava o clamor, e ele continuava clamando ali no púlpito. Dr. Yu diz que faz isso até hoje com o maior prazer. E eles costumavam ter, isso que o Dr. Yu fez na igreja dele, antigamente todos tinham. Eles costumavam ter um quarto de oração atrás do púlpito. E eles passavam a noite em oração, para depois no outro dia dirigir o culto. Geralmente passava a sexta em oração, o sábado a noite inteira em oração na igreja, para poder dirigir o culto no domingo. Enfim, havia muita vida de oração na igreja da Coreia, a começar do exemplo dos pastores, dos líderes da igreja, que passava para os membros, né? Outra coisa que me impactou muito, é que os ônibus, as igrejas maiores tinham ônibus, e membros das menores iam para as maiores, que saíam toda terça e quinta para as montanhas de oração, e os ônibus saíam cheios de pessoas para as montanhas de oração, para fazer jejum e oração. Não era só oração não, era jejum e oração, porque você chegava lá na montanha, só tinha um lugar de culto, acabava o culto, eu procurava refeitório, não tem refeitório, aqui é só lugar de culto, né? E era para jejuar. Mas eu pergunto, mas ninguém vai comer? Não, aqui todo mundo vem para jejuar. E eu me lembro até hoje, irmãos, 3 dias era o mínimo. 3 dias era o mínimo. 3 dias era coisa de membro de igreja. Jejum de pastor, de líder, era de 1 semana para cima. 1 semana para cima. E eu falei, meu Deus, será que eu vou voltar vivo para o Brasil? E eu me lembro que a minha igreja chamava Igreja Dongdo, num bairro chamado Cheongnam-ni, que eu chegava lá de metrô, né? E a Estherzinha ficava de olho em mim, né? Quando eu chegava lá de metrô. Eu me lembro que a igreja ainda tem uma montanha de oração, que eles costumam comprar lados de montanhas e fazer retiro de oração, chamado Cheonmasan, e toda terça e toda quinta, ônibus saíam cheios de membros da igreja para o monte de oração. Não era só para orar, era para orar e jejuar. Depois voltava. Tinha gente que jejuava 1 dia, outros 3 dias, outros 1 semana, depois voltava para a igreja, mas ia todo mundo para jejuar e orar. E a igreja da Coreia, nesse tempo que ela vivia esse grande avivamento, ela era uma igreja de muita, muita oração. É por isso que eu falo sempre para o pastor Arival, não venha me falar, quando você falar de Coreia, avivamento coreano, de discipulado primeiro, pelo amor de Deus. Avivamento coreano primeiro é oração. Começa tudo com oração, jejum e oração. Esse é o exemplo do avivamento coreano, esse é o ensinamento deles para nós. O genuíno avivamento do Espírito Santo que nós estamos buscando, começa com jejum e oração. Em primeiro lugar, jejum e oração. Depois, evangelismo e discipulado. Outra coisa que me marcou muito, foi a dedicação integral, a dedicação total dos pastores, que estavam à frente das igrejas. Era voto de vida ou morte. Não sou contra você ter emprego e ao mesmo tempo que é pastor, trabalhar fora, muitos têm isso aqui no Brasil, na presbiteriana nós temos muitos colegas assim, não está errado, o apóstolo Paulo fez tendas, mas lá não tinha isso, aliás não tem. Pastor, se fosse pastor, vai deixar tudo. Mas e se faltar comida na casa dele, como é que fica? O lema deles era o seguinte: se faltar comida, eu vou ficar sem comer, mas eu vou ficar só no ministério. E eles radicalizavam, era voto de vida ou morte.
né? Aliás, tem até um jeito que foi, assim, ficou comum entre os pastores da Coreia, né? Que é Il Sakago, né, Esther? Decisão sobre apenas uma vida e apenas uma morte. Porque você vai viver apenas uma vez e vai morrer apenas uma vez. Então, eu vou morrer por Cristo e vou morrer pelo Evangelho. E eles deixavam tudo, fazer jus à verdade, né? Eles deixavam tudo e se dedicavam só para o ministério. Aliás, isso até hoje é assim. Marcas do avivamento coreano. Então vocês notam que teve avivamento, teve crescimento explosivo da igreja na Coreia. Nunca houve um avivamento na igreja cristã tão grande quanto o coreano, mas tem razões por trás. Tem coisas que aconteciam por detrás de tudo, para acontecer todo esse crescimento da igreja coreana, todo esse avivamento na Coreia. E a gente tem que lembrar disso, pensar nisso, ver a base bíblica disso, e ver se nós também não temos que aprender com isso. Vamos então agora ficar de olho aqui no relógio, que o pastor Arival está de olho em mim ali. Né? Até que horas eu posso ir? 5, mas aí faltou só 12 minutos. Eu comecei, era umas 4h20 por aí. Pode ir um tempo mais, né, pastor Roberto? Vamos lá, gente. Então, três características de uma igreja verdadeira que experimenta o genuíno avivamento. Primeira delas, essa igreja tem vida de oração. Algo que eu senti desde o início, quando voltei para o Brasil, lembrando do que era vida de oração na Coreia. Nós, pelo menos na igreja presbiteriana, eu posso falar da minha igreja, né? Nós presbiterianos somos excelentes para fazer orações. Nós falamos o português correto, nós tratamos Deus na segunda pessoa do tu, né? E conjugamos o verbo de maneira mais difícil, e fazemos as conjugações certas e corretas, e pastor presbiteriano ora bonito, tecnicamente, né? A gramática está em cima, vai ter algum erro, mas muito pouco. Pastor presbiteriano é preparado. Nós fazemos orações, mas sabe qual o maior mal nosso? Nós não temos vida de oração. Por quê? Porque eu vi uma coisa na Coreia que eu intitulo vida de oração. E eu vejo uma coisa entre nós que eu intitulo fazer oração. Em outras palavras, como que pode explicar isso? Pelo que eu vejo, eu sinto. Nós somos bons para fazer orações individuais, públicas, representativas. Mas nós somos péssimos individualmente para ter vida de oração. Dr. Yun é um homem que tem vida de oração. Ele falou para mim, melhor do que me levar para o hotel, ficar perdendo tempo aí no trânsito, pede para o pastor Arival achar uma sala quietinha aí para mim na igreja, me põe trancado nessa sala que eu vou ficar lá em oração, muito abençoado, meditando na palavra, e eu prefiro muito mais isso. E lá ele está, arrumaram um quarto aí na casa vizinha aí, que é da igreja, e ele está trancado no quarto lá. Uma coisa é você, individualmente, fazer oração pública, ou quando vai almoçar ou coisa assim. Outra coisa é você individualmente ter seu tempo devocional individual, para você falar com Deus, para você estar na presença de Deus, ajoelhado diante de Deus, trazendo toda a sua vida, o seu ministério, tudo que diz respeito à sua vida a Deus. Isso é o que acontecia com Jesus. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 3, Lucas 3, 21, se você puder abrir a Bíblia e ler rapidamente comigo, diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. No início do seu ministério, que foi marcado pelo seu batismo, Jesus foi batizado como? Estando ele a orar, Lucas 3, 21. Veja que tudo na vida de Jesus era feito através da oração ou com oração. Agora,
Vai para Lucas 5, capítulo 5, versos 15 e 16. Um pouquinho à frente, leia comigo. Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vejam vocês que muitas vezes que Jesus era procurado por grandes multidões, para fazer uma coisa que era o trabalho dele, que era curar, que era ensinar, evangelizar, libertar, ele deixava essas multidões de lado, como se ele fosse relapso no seu trabalho, e se retirava para orar, procurava lugares solitários para orar, como o doutor Yu pediu o quarto aqui para orar. Por que Jesus fazia isso? Porque ele não queria cumprir a sua missão de cuidar das multidões, de curar as pessoas, de ensinar as pessoas? Jamais. Ele fazia isso porque a prioridade dele era a sua vida de oração. A prioridade de Jesus era o tempo individual dele com Deus. O tempo individual dele na presença de Deus, constantemente. Essa era a prioridade. Depois, vamos atender as multidões. Depois do meu tempo com Deus, depois de construir a minha vida individual de oração com Deus, vamos pregar para as pessoas, vamos orar para as pessoas serem curadas, orar para as pessoas serem libertas, vamos sair para a rua, vamos fazer evangelismo, vamos fazer tudo, depois da minha vida individual de oração ser feita. Ou seja, era uma prioridade máxima, absoluta, na vida dos discípulos e de Cristo, desenvolver a vida de oração. Vá agora para Lucas 6, mais uma página, vira a sua Bíblia, fica a sua Bíblia aberta aí, Lucas 6, leia comigo agora só o verso 12, todos juntos, vamos ler. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Olhem só, antes de Jesus escolher os discípulos, porque na sequência aí do texto, nós encontramos a Bíblia mostrando que Jesus escolheu os 12 apóstolos. E o que é que foi que Jesus fez antes de escolher os 12 apóstolos? Uma vigília de oração. Ou seja, a base do ministério de Jesus, como foi tão bem exposto hoje de manhã pelo doutor Yu, era a vida de oração. Tudo começava com oração. Tudo partia da oração. É por isso que eu estou falando, você não pode ser uma pessoa que ora apenas individualmente bem e publicamente bem. Não, você tem que ser uma pessoa que tem individualmente o seu tempo sozinho de oração com Deus, que constrói individualmente a sua vida de oração com Deus, a parte de todo culto, a parte de todo trabalho evangelístico, a parte de todo evento especial da igreja, a parte de tudo, você tem que individualmente ter a sua vida devocional, a sua vida de oração, que é o que vai fazer diferença em tudo. É isso que vai fazer diferença em tudo no seu ministério. Quer aprender algo que vai fazer a diferença em tudo no seu ministério? Aprenda a ter o seu tempo individual de oração diário com Deus. E faça disso a sua prioridade máxima. E através disso construa uma vida de oração. E aí você vai ver que tudo acontece. A oração muda tudo na vida da gente. A oração faz tudo, abre e fecha todas as portas que têm que ser abertas e fechadas. A oração realmente faz com que o Espírito opere. Me lembro, pastor Arival, contei para você, junho do ano passado, quando estava na Coreia, almoçando com o doutor Yu, convidando o doutor Yu para esse congresso, esse aqui de avivamento, contando para ele o tema, explicando. E ele me perguntou, o que você, o pastor Arival, gostariam que acontecesse nesse congresso? Falei, pastor, nós queremos o Espírito Santo no nosso meio. Queremos o poder de Deus caindo sobre nós. Experimentar um avivamento verdadeiro do Espírito Santo. E ele ouvindo. Quando eu terminei de falar isso, ele falou assim, então volta para o Brasil e ora. Então você tem que voltar lá e começar a orar. Então você tem que voltar lá, falar com o pastor Arival, para ele fazer um grupo de oração e começar a orar, e orar muito por esse congresso, se é isso que você quer.
Sem isso o Espírito Santo não vai agir. Vocês têm razão, tem que haver operação gloriosa, milagrosa do Espírito Santo, só que sem isso não haverá. Foi a resposta que o Dr. Yu me deu, em junho do ano passado, sobre esse congresso. Voltei, falei com o pastor Arival, falei com os irmãos da nossa igreja, e nós começamos imediatamente a orar por esse congresso. Primeiro, vida de oração. Primeiro, oração. Vá agora comigo para Atos, vamos ver na vida dos discípulos isso. O texto básico nosso hoje é Atos. Abra sua Bíblia em Atos 1. Aqui em Atos 1, no verso 4, nós encontramos Jesus dizendo para os discípulos que eles esperassem em Jerusalém para receber a bênção do Espírito Santo que havia sido prometida pelo profeta Joel. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso número 4. Leia comigo só o verso número 4. Todos juntos, vamos lá? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E de fato os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, não se ausentaram de Jerusalém, ali permaneceram. E aí você vai um pouquinho para frente, no verso 14, e vê o que eles ficaram fazendo lá, durante o tempo que eles esperaram a chegada do Espírito Santo. Leia o verso 14, leiam todos juntos, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ficaram todos perseverando em oração. Esse verbo perseverar no Novo Testamento é um verbo fortíssimo. Ele é um verbo que implica você apostar sua vida, tomar algo como sendo questão de vida ou morte. É um verbo fortíssimo de significado. Ou seja, eles apostaram tudo, eles apostaram a vida deles na oração. Isso que quer dizer que eles perseveraram unânimes, todos juntos, com um só coração, na oração. E como fruto disso, no capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo. Você quer receber a ação do poder de Deus no congresso? Quer que o Espírito Santo haja no congresso, mude a vida das pessoas, abençoe as pessoas? Você tem que começar a orar. Volta para o Brasil e começa a orar. Fala para o pastor Arival começar a orar por esse congresso. Se é isso que você quer. Por quê? Porque o genuíno avivamento começa na oração. O genuíno avivamento começa no jejum e na oração, na busca intensa por Deus, pelas coisas de Deus, pelo poder de Deus, com sinceridade do seu coração, intensamente, diariamente, começa aí. Verso Atos 2, agora vá para o capítulo 2, verso 42, muito conhecido de todos nós, leiam comigo, Atos 2, 42, e perseveravam, novamente aparecendo o verbo perseverar, esse verbo que implica um esforço indescritível da pessoa, um voto fortíssimo da pessoa, não só na doutrina, na comunhão, no partir do pão, mas também nas orações. Verso 46, podem ler, Atos 2, 46. Unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O perseverar unânimes no templo era também um perseverar para o quê? Para a oração. Agora vá para Atos 3:1. Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso mostra que eles tinham um momento diário, não é? Dessa hora nona, que dizem ser cerca de 3 horas da tarde, um momento diário para se reservar no templo e estar em oração. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que a prioridade dos discípulos era desenvolver uma vida de oração, que a primeira coisa para eles era a oração, que o mais importante para eles era a oração, porque dela todas as coisas aconteceriam. A partir da sua vida de oração, tudo vai acontecer. A partir da sua vida de oração, tudo vai se transformar.
A partir da sua vida de oração, o Espírito vai atuar, o Espírito vai operar. A partir da sua vida de oração, o poder de Deus vai operar em você e através de você. Colossenses 4:2, novamente aparece esse verbo perseverar, o mesmo verbo no imperativo, diz: perseverai na oração, ou nas orações com ações de graça. No sentido que Deus ordena que a gente aposte toda a nossa vida. Deus ordena, porque aparece no imperativo, Colossenses 4:2, perseverai, não é? Aposta a sua vida na oração. Tudo vai ser transformado pela sua vida de oração. O verdadeiro avivamento do Espírito visitará você através da sua vida de oração. Esse é o primeiro passo. É por isso que eu fico indignado. Eu não me conformo quando ouço falar de Coreia e só ouço ênfase em discipulado. Não me conformo com isso, meu Deus. Não me conformo. Porque se falar em Coreia, tem que falar primeiro em oração. Vida de oração, jejum e oração. Busca intensa de Deus através do jejum e da oração. Tem que falar primeiro disso, porque o discipulado vem depois. Evangelismo vem depois. Primeiro está a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, também subentende que nós temos de ter hábito, costume de orar. O sentido de Paulo em Tessalonicenses é isso, que ele diz: regozijai-vos sempre, em tudo sempre dai graças, e ele está dando lá esse sentido, que nós temos como cristãos de ter o hábito, de sempre sermos alegres em Cristo, sempre sermos gratos em Cristo, sempre sermos pessoas que vivem em oração. E em Hebreus 5,7 aparece o texto que eu mais gosto de falar para presbiteriano. Vamos lá, Hebreus 5,7. Esse é bom, viu, porque não tem presbiteriano que consegue falar nada, refutar nada. Hebreus 5,7. Presbiteriano é muito de argumentar, né, querer botar a opinião dele. Ele estudou, ele entende, ele conhece. Então ele ouve, mas sempre com o pé atrás. Mas Hebreus 5,7 não tem jeito, não tem por onde correr. Seja presbiteriano, batista, assembleiano, não tem por onde correr. Aqui, ou você aprende que vai ter que clamar a Deus, você também vai ter que abrir a garganta, a sua voz, soltar a sua voz, e aprender a orar com forte clamor, ou você nunca vai imitar Jesus na oração. Você nunca vai orar como Jesus. Hebreus 5,7. Todo mundo junto, vamos ler? Ele, Jesus, nos dias da sua encarnação, quando ele vestiu o nosso corpo, esteve entre nós para realizar o plano da nossa salvação, tendo oferecido a Deus o Pai, como? Com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu o quê? Orações e súplicas. Durante toda a sua encarnação, não só sobre o seu ministério, 3 anos finais de ministério, não. Durante todo o tempo que Jesus viveu em carne, ou seja, esteve entre nós, ele viveu orando com forte clamor e lágrimas. Você já orou desse jeito? Quem aqui já orou alguma vez assim? Ergue a sua mão. Glória a Deus, que bênção. Eu tenho, pastor Roberto, eu tenho uma santa inveja da amada Esther nesse aspecto. Minha esposa é impressionante, para chorar não tem igual. A gente termina a oração da madrugada lá na igreja, lá no Bom Retiro, na igreja central, e nós vamos para o clamor. Eu começo a orar, começo a clamar, quando eu escuto ela já está chorando. Que facilidade abençoada, quem me dera ter essa facilidade abençoada de chorar diante de Deus, clamar diante de Deus. Jesus falou, bem-aventurados os que choram, né? Que facilidade abençoada de chorar, de ser bem-aventurado, chorando espiritualmente diante de Deus e clamando diante de Deus. Eu tive uma experiência muito marcante nesse sentido no seminário, porque eu não entendia nada de coreano.
a gente tinha que chegar às 5 horas da manhã na reunião de oração e furar o cartão. Se faltasse 3 vezes, estava expulso do seminário. 4:30 da madrugada eu levantava, ali eu já tomava o primeiro choque, porque eu abria a cortina, olhava no vitrô e via a calçada, na época do inverno, né? Olhava para a calçada fora do seminário, a neve acima do joelho, e aquela fila de pessoas, jovens, adultos, idosos, muitas pessoas idosas, atravessando a neve com aquele passo difícil, enorme, que a neve estava até aqui, né? Com a Bíblia na mão, aquela fila de gente seguindo para a igreja, para a oração, às 5 horas da manhã. Ali já começava o impacto. Quer dizer, eu pensar que lá não tinha crente, era tudo louco, né? Para fazer um negócio desse. 5 horas eu entrava na capela do seminário, furava lá o cartão, igual tinha no Brasil, de furar cartão assim, tinha um com meu nome lá, eu furava o cartão. Aí passava a porta da capela, 20 minutos de culto rapidinho, depois 1 hora no mínimo, clamor, clamor, clamor. E o pior que um professor, isso que era difícil para mim, cara com PhD, pastor Roberto, lá dos Estados Unidos, cara extremamente culto, preparado, um professor do seminário, botava a gente para ficar assim com a mão de punho cerrado, e gritar 3 vezes, ó Senhor, eu confio em Ti. Em coreano é Juyo Misumida. Ó Senhor, eu confio em Ti. E tinha que gritar aquilo 3 vezes. Eu olhava para aquilo e falava, gente, eu vim parar no meio de louco. Eu vim parar no meio de louco. Isso aqui não tem cristão em lugar nenhum. E depois que fazia o grito do ó Senhor 3 vezes, a gente tinha que ficar lá gritando junto, clamando, socando os bancos do seminário. Eu não entendia coreano, eles ficavam, porque eu tinha acabado de chegar, né, estava estudando a língua coreana, eles ficavam socando os bancos, gritando, e eu ficava pensando comigo, isso aqui é tudo louco, está tudo louco, Deus não é surdo, né? O argumento de presbiteriano na hora já sai, né? Deus não é surdo. Esse é o argumento principal de presbiteriano, mas Deus não é surdo. Mas pastor, Deus não é surdo. Na hora eu já lembrava, Deus não é surdo, esse povo é tudo louco. Acabava o clamor, a gente saía da capela do seminário, descia para o dormitório, o refeitório era embaixo do dormitório, a gente tomava café lá. Aí eu descia para o refeitório para tomar café, para depois ir para a aula, e descia pecando na minha mente. Meu Deus, vim parar no meio de louco. Oh meu Deus, onde o Senhor me mandou? Vim parar no meio de louco, não tem crente nesse país, aqui ninguém é cristão, é tudo louco, o que é isso? 1 hora, 2 horas clamando daquele jeito, socando o banco, vai quebrar os bancos do seminário, né? E depois se esperrapado, nenhum vai ter dinheiro para pagar o banco do seminário, né? E eu sei que eu passei, pelo menos o primeiro ano, que eu não entendia nada da língua, né? Eu passei pecando contra os coreanos, contra os colegas, achando que era tudo louco, tudo não cristão. O que aconteceu? Olha que interessante, entra o 2º ano, eu termino o curso de língua coreana no 1º ano, comecei a entender coreano, para falar é mais difícil, né? Ler é mais fácil, mas entender também é difícil. Aí no 2º ano eu comecei a entender, mas a reunião de oração da madrugada continuava, estou lá eu na reunião de oração, eles faziam o clamor do ó Senhor, eu confio em Ti, né? E depois ficava gritando, clamando, socando o banco do seminário, e eu comecei a entender o que eles estavam pedindo. Sabe o que eles mais pediam? Deus reunifica as 2 Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, através do Evangelho de Cristo, sem guerra. Nós não queremos mais guerra, sangue, matança, destruição. Tem misericórdia da Coreia. Reunifica, Pai, a Coreia, através do Evangelho, pacificamente, sem guerra. Outra coisa que eles clamavam muito, ganha a Coreia toda para Jesus, usa a nossa vida para ganhar esse país inteiro para Jesus, todo mundo ser cristão, a Coreia inteira ser cristã. Outra coisa que eles clamavam muito, faz da Coreia um país de missionários, dá que a gente evangelize o mundo inteiro, mande missionário para o mundo inteiro. Hoje eles têm mais de 20 mil missionários do mundo. O Brasil, país enorme, tão longe da Coreia, a Coreia é um país minúsculo, nós estamos com cerca de 300 missionários coreanos no Brasil. É uma vergonha, acho que nós não temos nenhum lá. Fruto dessas orações.
Aí o que aconteceu comigo? Eu tomei um choque ao contrário, Ademir, choque ao contrário. Falei, mas peraí, essa oração é muito justa. Reunificar as Coreias do Norte e do Sul, pacificamente pelo Evangelho, é uma coisa justa, boa, não é? Converter a Coreia inteira, o povo todo ser cristão, virar crente, glória a Deus, né? Que venha a plenitude da Coreia, né? Fazer da Coreia um país de missionários, isso é uma coisa maravilhosa. O que aconteceu no segundo ano? Passei 1 ano pedindo perdão. Me lembro até hoje, pastor Ival, saía da capela, descia da capela do seminário, quando eu pegava o corredor lá, a parte de fora para ir para o dormitório tomar café, eu ia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de mim, pequei muito, Senhor, o ano inteiro contra eles, tem misericórdia, me perdoa. Senhor, me perdoa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar na onda do clamor. O presbiteriano do Brasil começou a ser quebrado. Aquele que só fazia, tentava, né? Porque naquela época nem português direito eu sabia. Aquele que só sabia tentar fazer oração individual, pública, representativa, bonita, falando o português correto, na segunda pessoa. Eu comecei a clamar, e comecei a clamar, e comecei a orar, e comecei a clamar. Eu me lembro que o segundo ano foi um ano terrível, eu estava sofrendo muito, já tinha chorado muito, coreano era uma coisa difícil demais, não conseguia aprender, eu chorava, e no segundo ano eu comecei a ir para uma montanha que tem atrás do seminário, que eles faziam vigília na sexta-feira, e orar naquele monte com eles, e acontecia um milagre comigo na montanha. Não menospreze vigília no monte, viu? Isso é uma bênção. Igreja presbiteriana tradicional é difícil, mas quem sabe a sua dá, né? Não menospreze vigília no monte, é uma bênção. Pastor Ival, eu vou, você não pode ir? Sinto muito, cara. Se você não pode ir, sinto muito, eu vou. Aí, me lembro, pastor Ival, até hoje, ia para o monte naquela vigília e ficava chorando, Senhor, me manda para o Brasil de volta, Senhor, pelo amor de Deus, me leva de volta para o Brasil, não aguento, vou morrer. Ficava chorando, falando isso para Deus no monte, para Ele me mandar de volta, que eu não aguentava, não ia aguentar, muito difícil, inverno, 10, 12, 14, 17 graus abaixo de zero todo dia, não é? A comida muito diferente, nossa, e era muito sofrimento, eu chorava e sofria, e eu me lembro como Deus fazia o milagre, eu não entendia nada, mas era assim, eu descia do monte, quando eu estava indo para o dormitório, mudava o meu coração, aí eu ficava assim, não que nada, eu vou aprender coreano, eu vou terminar tudo isso aqui, eu vou fazer esse seminário, vou me formar, que nada, eu vou aprender essa língua, eu vou falar melhor do que eles, virava totalmente. Essa foi a experiência que eu tive com oração no monte, sinceramente, sem aumentar nem diminuir nada. Oração faz a diferença. Hoje eu estou aqui, podendo interpretar um pastor coreano, não é? Sem tanta dificuldade, e podendo falar de Deus para vocês, até junto de um colega do seminário coreano. Não é tremendo isso? Tremendo isso. Quem nos dera, né, pastor Ademir, aquela molecada da nossa turma que entrou em Campinas, acontecer coisas desse tipo. Quem dera. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Não tem como explicar, só por Deus. E aí, amados, eu me lembro um dia, terminando essa questão da oração, que nós não aguentamos, era muito frio, misericórdia, vai ser frio assim lá na Coreia, e ninguém aguentava ir para a reunião de oração da madrugada, e nós fomos os estrangeiros falar com o professor da ala internacional, Kim In-hwan Kim, lá quase tudo é Kim, né? Mas tem outros também, minha esposa é Ho. E aí eu estava falando coreano um pouco melhor, porque eu escolhi morar com um colega coreano, que é o Dr. Yu. Eles foram morar entre eles, fica falando inglês, não aprende, né?
Graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria. Fui morar com um colega coreano, já estava falando um pouco melhor o coreano. Aí ele disse, Breno, fala você. Aí fomos lá, eu preparei todo aquele discurso de cultura, que a gente vem de países tropicais, né? Discurso bonito, palavras bonitas, tal. Aí fiz todo aquele show, professor coreano olhando assim. Aí no final falei, então, a gente queria que o senhor flexibilizasse, né, pelo seu grande amor, sua grande misericórdia, seu grande coração generoso, gracioso, que o senhor flexibilizasse para nós a questão da oração da madrugada, porque é muito duro, né? E ele ouviu, no fim ele falou assim, não, bem daquele jeito coreano, duro, seco, né? Uma palavra só, não. Acho que o pastor Arivaldo está recebendo alguma influência aí, porque ontem eu perguntei um negócio para ele, ele respondeu só assim, não. Calma. Só que aí teve uma sequência, o professor falou assim, por duas razões, e a gente falou muito de cultura, né? Falou, primeiro, venha de cultura que for, país tropical, país frio, de onde for, quando vocês voltarem para o país de vocês, vocês vão ser pastores como prometeram para nós, você falar que não vai ser, você está pedindo para ser mandado embora, porque ele deu bolsa para a gente ser pastor. Todo mundo, sim senhor, vamos voltar para o nosso país ser pastor, sim senhor. Aí ele completou, pode alguém ser pastor, na cultura que for, sem ser um homem de oração? Você vai responder o quê? Vai responder que pode? Alguém aqui diria, pode? Alguém aqui diria isso? Eu baixei a cabeça e falei, não senhor, não. Então, por isso não. Vocês têm que aprender a orar aqui no seminário, porque aí depois vocês vão voltar para o país de vocês, virar pastor, e vocês vão orar. Se não aprender aqui, vocês não vão orar lá. E é a pura verdade, no ministério a gente é o que era quando era seminarista, não tem diferença. Se não orou quando era seminarista, não vai orar mais. É complicado, só um milagre para mudar, ainda mais presbiteriano, né? E Deus tenha misericórdia. E aí, segunda razão, aí ele falou da Coreia, falou, vocês sabem por que o Evangelho de Cristo tomou conta da Coreia inteira? Vocês sabem por que hoje o nosso país está se tornando um dos maiores países que envia missionário do mundo? Vocês sabem por que hoje as maiores igrejas do mundo, de todas as denominações, estão aqui na Coreia, no nosso país, que é minúsculo? Vocês sabem por que tudo isso está acontecendo? Por causa da vida de oração. Tudo começa na vida de oração. Então a resposta é não, tchau, vai estudar e vem orar. Isso também foi muito marcante para mim. Por isso, a primeira característica de uma igreja verdadeira, uma igreja que está experimentando o avivamento do Espírito Santo, ela é uma igreja que tem o quê? Vida de oração. Ela não é uma igreja que tem gente que sabe fazer oração bonito, atenção, hein? Isso não. Ela é uma igreja que tem gente que tem o quê? Vida de oração. Isso quer dizer o quê? Você individualmente ter vida de oração na presença do Pai, sozinho, sem nada a ver com nada. Segundo, uma igreja verdadeira tem intrepidez na palavra, verso 29. Atos 4, verso 29. Toda vez que eu venho pregar, eu prego sermão longo, o pastor Arivaldo acho que nunca mais vai me dar chance para pregar. Não tem problema não, vamos falar o que tem que ser falado. Atos 4, 29, vamos lá. Todo mundo, 1, 2, 3. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda intrepidez a tua palavra.
Agora vá para Atos 17, 6, rapidinho, mesmo livro de Atos, 17, 6. Paulo e Silas na Tessalônica, verso número 6, todos juntos, vamos ler? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos, perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Com o que eles transtornavam o mundo? Com a pregação intrépida da palavra. Qual que é a comparação que eu faço? A comparação até lembrando do que eu vi na Coreia. Nós no Brasil, de vez em quando, com muito custo, a gente fala de Jesus. Se brincar, até com vergonha. Lá eu pude ver, e a Bíblia mostra uma igreja em Atos, que falava de Jesus o tempo todo, intrepidamente, cheio do poder de Deus, através da oração. Segunda característica que fez o evangelho tomar conta da Coreia, resposta que eu tive na minha formatura do seminário. Todas as igrejas da Coreia eram e ainda são organizadas em células, pequenos grupos, que faziam sempre só duas coisas, evangelismo e discipulado. E toda a igreja coreana, durante a semana, tem essas células que se reúnem nas casas, buscando os vizinhos para Cristo, ganhando almas para Cristo, entusiasticamente, discipulando essas pessoas e levando para a igreja. Me lembro até hoje, que 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eram feitos batismo das pessoas que vinham das células, e eu via centenas e centenas de pessoas serem recebidas na igreja, que haviam sido ganhas nas células. Ou seja, intrepidez na pregação da palavra. É como vida de oração não é orar de vez em quando, publicamente, representativamente. Vida de oração é ter tempo individual seu com Deus, sempre, diariamente. Pregar a palavra intrepidamente é você sempre, independentemente de trabalho especial da igreja, você está anunciando Jesus Cristo intrepidamente. Quando nós estávamos em Ribeirão Preto, antes de ir para a Coreia, me lembro, o reverendo Wilson chegou imediatamente, perto da igreja na Praça 15, que era uma praça central, é a praça central da cidade. Ele abriu, estabeleceu o culto ao ar livre, aos sábados à tarde. A gente voltava do seminário, cada sábado era um seminarista que pregava. Muitas pessoas foram alcançadas por Cristo ali, na pregação intrépida da palavra de Deus, todo sábado, culto ao ar livre, e depois do culto, evangelismo individual. E no domingo à tarde, cada um ia para uma congregação, e tinha que fazer evangelismo individual na rua. Pregação intrépida da palavra de Deus. A igreja da Coreia, toda sexta-feira, tem uma reunião dos líderes de célula. E os líderes de célula trazem para o pastor um relatório semanal de quantas pessoas eles evangelizaram. E no mínimo para cada 10 membros adultos, uma igreja coreana tem uma célula, que faz só 2 coisas, fácil de lembrar, não é? O quê? Evangelismo e discipulado. Essa é a segunda principal razão que fez com que a Coreia fosse conquistada pelo Evangelho. E eu creio que, biblicamente, essa pregação intrépida da palavra é a segunda característica de uma igreja cristã verdadeira. Estava numa palestra do Poyong-cho, para os nossos irmãos da Assembleia, conheci agora ali queridos irmãos da Assembleia, não é? Lá do Maranhão, e ele roubou um presbiteriano lá, viu? Está com ele na igreja lá. Pensa que é só assembleano que vem para presbiteriano, não é assim, é o contrário também. Aonde a obra do Senhor é bem feita, não tem jeito, né? Vai mesmo. E a gente fala assim, roubar brincando, né? Mas é que a obra do Senhor é assim que acontece. Estava lá na palestra do Poyong-cho para estrangeiros, eu era seminarista, mas era estrangeiro, deixaram eu participar, me deixaram participar, fui lá, e ele estava contando uma experiência de célula, como que os diretores de célula na igreja deles evangelizavam. Deve ter sido em 1985 que eu ouvi essa palestra. A igreja deles já tinha milhares de células. Aí ele falou assim, olha, esse exemplo explica o que é célula, as nossas 10 mil células aqui faz, tudo.
o que elas todas fazem. Só esse exemplo aqui explica tudo, vocês vão entender tudo, porque todos os estrangeiros queriam saber como que o Poyongue-cho trabalha célula na igreja dele. Ele falou, nós tínhamos uma célula aqui, que estava evangelizando um casal, uma família. E eles, no bom sentido, infernizavam tanto esse casal, né, querendo que ele se convertesse, se entregasse para Jesus, que esse casal, na surdina, clandestinamente, escondido, decidiu mudar de bairro para se livrar da nossa diretora de célula. E eles foram tão estratégicos, pastor Poyongue-cho contou isso para a gente, eles foram tão estratégicos, que eles marcaram para fazer a mudança para o outro lado da cidade de Seul, no domingo às 11 horas da manhã, na hora do nosso culto, que eles tinham certeza que a diretora da célula ia estar aqui na igreja e não vê nada. Aí quando deu domingo, 11 horas da manhã, pegaram a mudança, foram para o outro lado da cidade, morar no outro lado. A diretora da célula voltou, procurou, foi evangelizar, não tinha mais ninguém. Apartamento vazio, não achou mais ninguém. Meu Deus, o que eu faço? Estava ganhando uma alma por Senhor. Senhor, tem misericórdia, me ajuda a achar essas pessoas. Meu Deus, eu quero ganhar eles para o Senhor. Tem misericórdia, me usa, meu Deus, me ajuda a achar essas pessoas. Aí ela teve uma ideia, ir na prefeitura e levar o nome das pessoas. Foi a prefeitura de Seul, levou lá o nome do casal. O rapaz da prefeitura lá é computadorizado, tudo moderno, organizado, é uma beleza, né? Na época já era assim lá, computador para todo lado. O rapaz da prefeitura falou, é fácil, eles mudaram lá para o bairro tal. Senhor, muito obrigado. Ai, que bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Pegou o nome deles, foi lá na igreja, conversou com a liderança geral das células, encontrou a diretora de célula lá daquele outro bairro, falou para ela, olha, eu queria continuar, queria tanto continuar, estava uma bênção, eles estavam quase se convertendo, mas do dia para a noite eles sumiram. Eu não sei como, sumiram, foram lá para o outro lado da cidade. Agora eles estão lá na região da sua célula. Você não quer cuidar deles? Claro, eu também quero ganhar. A minha célula vai evangelizar mais do que a tua. O que você ia ganhar vai ficar na minha conta agora, vai ser no meu nome. Aí lá foram as duas visitar o casal na nova casa. Chegaram lá, ela falou, meus queridos, vocês mudaram aqui para o outro lado da cidade, então agora eu vim apresentar para vocês, quem vai me substituir. Essa irmã é diretora da célula aqui, da casa de vocês, e ela é melhor do que eu, ela vai cuidar de vocês muito melhor do que eu. Podem ter certeza, continuem, podem ter certeza que vai ser uma bênção. E aí, se cumprimentaram, tal, foram embora, pastor Poyongue-cho contando. Aí disse que a mulher esperou o marido chegar, quando o marido dela chegou em casa, ela falou assim, vamos traduzir do jeito em português, né? Meu bem, vamos desistir. É melhor a gente ser crente. Nem que a gente for lá para o fim do mundo, nós não vamos fugir desse povo. Eles vão ficar no nosso pé até a gente virar crente. Vamos converter, vamos para a igreja dessas mulheres, não tem jeito. Nós não vamos fugir, acharam a gente aqui, a mulher achou a gente aqui, mulher terrível, achou a gente aqui, trouxe a diretora de célula dessa região aqui, apresentou para mim e falou que ela vai cuidar da gente melhor do que ela. Aí disse que o marido dela falou assim, não tem jeito, né? O negócio é virar crente. Diz que eles receberam a mulher quando ela voltou, aceitaram ir para a igreja, vieram para a igreja, na igreja tiveram um encontro com Jesus, e hoje são diretores de célula da igreja. História contada pelo pastor Poyongue-cho, e ele falou claramente, eu estava sentado lá ouvindo, eu já entendia bem o coreano, acho que foi em 87, por aí, eu já estava entendendo, ouvindo melhor, ele falou claramente, esse exemplo explica o que acontece nas nossas 10.000 células, é tudo assim. Só que isso aí não é assim só na igreja dele, é tudo assim em todas as igrejas da Coreia, porque é tudo igual. Célula é pequeno grupo,
com divisão geográfica, para fazer só duas coisas: evangelismo e discipulado. Eu voltei para o Brasil, era uma coxa de retalho, né? Tinha igreja que, grupo de oração, outra igreja era ministério, outra igreja era célula não sei para quê, outra igreja era coinonia, né? Coxa de retalho. E eu pude organizar muitas igrejas em células dentro dessa visão de grupo de evangelismo e discipulado. Surgiu o advento do G12 e acabou com tudo, né? Aí nunca mais tive convite nenhum desse jeito, só para pregar, e olha lá, organizar a igreja em célula, de jeito nenhum, por causa do G12. Fui uma vez para a Bahia, para Salvador, pregar num congresso de pastor batista, porque estava tudo traumatizado, as igrejas batistas tudo dividida por causa de célula. Então eu que organizava igreja em célula, fui pregar para pastor de igreja em célula, para ver como que podia corrigir, porque a questão é que o G12 aboliu tudo, escola dominical, departamento interno, acabou com tudo, ficou só célula, e aí deu divisão em igreja para todo lado. Lá na Bahia essas igrejas estavam todas divididas por isso. Modelo coreano não tira nada, escola dominical continua melhor ainda, departamentos melhor ainda, é outra coisa para outro fim. Mas enfim, uma igreja verdadeira é uma igreja que tem intrepidez na pregação da palavra, como tinha a igreja de Atos. E finalmente, terminando, uma igreja verdadeira, não é? Vamos agora de novo para o nosso texto básico, Atos 4, ler o verso 31, é uma igreja que tem a operação de poder do Espírito Santo. Operação de poder do Espírito Santo. Atos 4, verso 31, vamos todos juntos ler? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, o que aconteceu, irmãos? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, tremeu o lugar, isso é normal? Aconteceu aqui, ali o quê? Um milagre, um terremoto, mas que não machucou, não feriu ninguém, ao contrário. Qual foi o resultado que aconteceu com as pessoas? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hoje em dia, treme uma igreja, tem terremoto na igreja, telhado, não sei, morre todo mundo que está embaixo, né? Esse aqui tremeu a igreja, e o resultado foi morte de algum membro da igreja? Não, o que aconteceu com todos? Está dizendo o texto, todos que estavam ali, naquele quarto que teve o terremoto, que tremeu, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, aleluia. Igreja que experimenta o avivamento verdadeiro, é a igreja que experimenta a plenitude do poder do Espírito Santo, a ação da plenitude do poder do Espírito Santo, em duas vertentes básicas. Primeiro, na vertente de conversão de almas e edificação de quem já é membro, fortalecimento da fé de quem já é membro, e segundo, na vertente de sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertação. Tudo isso acontece milagrosamente na igreja que experimenta o quê? O avivamento do Espírito Santo. Hoje, indo além das três características da reforma protestante dos reformadores, para uma igreja verdadeira ou verdadeiramente alcançada pelo avivamento do Espírito Santo, nós falamos sobre três coisas. O que tem que acontecer na sua igreja para esse avivamento chegar na sua vida e na sua igreja? Qual a primeira coisa? Tem que ter vida de jejum e oração. Qual a segunda coisa? Pregação intrépida da palavra de Deus. Não é evangelizar de vez em quando não, é sempre e com muita ousadia. E a terceira coisa que vai acontecer na sua igreja, o que é? Operação poderosa do Espírito Santo em duas vertentes. A primeira delas qual que é? Muita gente se convertendo e o povo da igreja que já é crente se edificando, se fortalecendo. E a segunda vertente qual é? Milagres, sinais e maravilhas do Espírito Santo, de cura, de libertação, de tudo que estiver nos santos propósitos de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos se você quiser ficar de joelhos, fique sentado, fique. Vamos falar com Deus. Deus abre portas quando nós oramos. Deus nos visita quando nós oramos. E tudo começa na oração. Queria alguém tocando aqui um instrumento para fazer um fundo musical abençoado, espiritual para nós. Obrigado, irmão. E eu queria que você orasse novamente. Como o pastor Arival bem disse,
nós viemos aqui para orar. Nós viemos aqui para buscar esse avivamento genuíno. Nós estamos sedentos por esse avivamento. E Deus quer trazer a mim e a você esse avivamento genuíno do Espírito Santo, que começa com o começar de uma vida de oração na sua vida, que tem sequência quando você passa a pregar intrepidamente a palavra de Deus e o nome de Jesus, e que se completa quando o Espírito Santo age poderosamente, grandiosamente, através da sua vida, seu ministério e da sua igreja, convertendo pessoas, edificando pessoas e trazendo sinais, prodígios e maravilhas de cura e de libertação e de coisas mais tremendas do céu. Ore por você, pela sua vida, sua igreja, seu ministério, para que esse avivamento verdadeiro e genuíno chegue até você, em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos? Vamos orar? Pode falar com Deus. Depois de alguns instantes, pedir para o pastor Arival vir à frente e nos levar numa oração.